Você já sentiu que no exato momento em que um homem começa a se aproximar de você com mais verdade, algo muda no comportamento dele? Como se uma sombra atravessasse a luz que estava nascendo entre vocês. Ele fica mais frio, mais ausente, mais irônico. Você começa a se perguntar: o que eu fiz de errado? Mas e se eu te dissesse que isso não é sobre o que você fez, mas sobre o que você está despertando nele? Carl Jung dizia que toda relação é um espelho, e quando um homem começa a se ver refletido em sua luz, ele também se vê diante da própria escuridão. É nesse instante que ele testa, não apenas a mulher à sua frente, mas sua própria capacidade de sustentar o amor verdadeiro. Esses testes não são lógicos. Eles são silenciosos, sutis, muitas vezes dolorosos. Eles surgem como silêncios que machucam, como palavras que desvalorizam, como ausências que confundem. São movimentos inconscientes do ego masculino tentando proteger-se do que sente que pode transformá-lo. E o que o transforma? A sua presença vibracional, a sua entrega com alma. O que assusta não é você, mas o que você ativa nele. Quando um homem percebe que está diante de algo real, profundo e raro, algo dentro dele se retrai antes de se expandir. Porque o amor, para quem cresceu no campo da defesa, é uma ameaça à velha identidade. E por isso ele te observa, não com os olhos, mas com o inconsciente. Você já percebeu como quando começa a baixar suas barreiras, ele ergue as dele? Como se uma dança invertida se iniciasse. Isso não é coincidência. É sincronicidade emocional. É o campo vibracional de vocês entrando em colisão com os complexos dele, especialmente com a figura da anima, que, segundo Jung, representa o arquétipo feminino que todo homem carrega. Quando uma mulher começa a ressoar com essa imagem interna, o homem não sabe se está sendo atraído ou ameaçado. Ele quer se aproximar, mas teme perder o controle. Ele deseja se entregar, mas teme dissolver-se. Então ele testa sua paciência, sua segurança, sua essência. E se você não estiver ancorada na sua verdade, esses testes se tornam prisões. Mas o que poucos compreendem é que esses testes não são para você provar algo a ele. São portais para você confirmar algo a si mesma. Quando você reage com medo, tentando convencê-lo, agradá-lo, segui-lo, você se afasta de si. Mas quando você permanece firme e suave em seu campo de presença, você o obriga energeticamente a sair da fuga e entrar no real. E isso, minha querida, é alquimia emocional. Não se trata de manipular o homem, mas de sustentar a sua própria vibração de forma tão íntegra que o campo entre vocês se reorganiza. Porque o amor consciente não acontece no controle. Ele acontece no espaço onde o feminino não se submete, mas se revela. Então, se você está vivendo esse exato momento em que ele parece desconectado justo quando tudo parecia mais profundo, não se culpe, não o persiga, não se retraia. Respire, observe e saiba, ele está testando não a sua capacidade de agradar, mas a sua habilidade de permanecer inteira. É nesse instante que se define se o relacionamento será apenas mais um ou se será um espelho de transformação. Porque quando você se eleva, você não perde ele. Você perde apenas o que não era amor. E o que é verdadeiro sempre permanece. No início deste encontro com o seu próprio espelho, somos convidados a observar o instante em que ele começa a testar. É como se um homem que pela primeira vez sentiu a seriedade do envolvimento gestasse um ritual interior. Na linguagem de Carl Gustav Jung, ele reconhece a presença da sua ânima, o feminino profundo que habita nele. E isso gera uma fissura no antigo domínio do ego masculino. Você percebeu que o silêncio dele fala tanto quanto suas palavras? Esse silêncio carrega a sombra não integrada dele, aquilo que ele nega, reprime, projeta.
Quando você se posiciona em sua verdade, quando vibra com sua frequência intacta, algo muda no campo. Ele se torna vigilante, hesitante, quase em guarda. E essa guarda é o teste. Não para você provar amor, mas para ele provar a si mesmo que pode deixá-lo entrar. Nesta dança silenciosa, o arquétipo da mulher que você encarna se torna farol e espelho. E então vem a pergunta que faz o coração acelerar. Você está pronta para permanecer visível mesmo quando ele se afasta? Mesmo quando o campo parece esfriar? Porque esse teste é o portal para a transformação. É no momento em que ele recua que você se encontra ou se perde. É agora que o ritual se revela, coração aberto, presença íntegra, circulação de energia que não depende da atenção dele, mas da sua consciência. Assim se inicia a jornada da alquimia emocional, onde você não busca controle, e sim presença. Neste território de vínculo subtil, o ego masculino hesita porque reconhece algo maior do que ele. Ele percebe, ainda que inconscientemente, que aquilo que pode parecer vulnerável, a mulher inteira em sua vibração, é a porta para a individuação dele também. E esse reconhecimento gera o teste. Ele vai querer saber se você segue inteira quando ele se ausenta, se você vibra na quietude quando ele se afasta, se você não muda quando ele muda. Pois a sincronização não se dá porque você se adapta. Acontece porque você se mantém. E então você descobre que o teste dele era, na verdade, o espelho da sua própria relação consigo mesma. Agora convido você a respirar fundo, a lembrar que esse instante não é um castigo nem um fracasso, é um chamado. Um chamado para que você desperte sua sabedoria feminina. Seu campo de atração, que não exige nada além da sua presença. Porque quando o teste nasce, é porque a possibilidade de um vínculo verdadeiro está surgindo. E se você permanecer, você não vai apenas receber um amor. Você vai ser esse amor que transforma. Quando ele começa a recuar, a sombra dele assoma. A sombra, conforme Jung explica, é o reservatório das qualidades que ele repudiou, projetou, negou. Ele se distancia para que essas partes não lhe assombrem no reflexo. Mas veja, você não está na plateia desse teatro. Você é o palco onde o espelho dele se faz. A tensão que surge não é entre vocês dois, é entre a presença inteira sua e o velho padrão dele de fuga. E é nesse limiar que a magia relacional acontece. Você sente o campo vibracional mudar. O que antes era leveza se torna teste. O que era diálogo se torna silêncio. O que era presença se torna ausência. Esse padrão não é culpa sua, mas guia você para o encontro consigo. Porque o amor consciente passa pela escuridão antes de florescer. Como Jung apontou, o primeiro passo da individuação é o encontro com a sombra. Então, você se depara com a escolha. Recolher-se para se proteger ou emergir com leveza para se revelar. E ao emergir, você permite que sua energia feminina se comunique com integridade, sem apagamento, sem submissão, sem fuga. Observe que quando ele testa, o que ele está dizendo silenciosamente é: posso me envolver? Posso me deixar ser vulnerável? E a sua vibração, a sua presença será a resposta. Não com palavras forçadas, mas com a serenidade de quem está centrada. Você, que deseja ser vista em sua totalidade, que deseja ser reverenciada, que deseja um amor que respire alma, esse é o momento. Não para conquistar alguém, mas para revelar a si mesma. Carregue dentro de si a consciência de que o campo entre vocês é espelho e universo ao mesmo tempo. Você não está apenas reagindo ao teste, você está instaurando um novo padrão de relação, onde o vínculo não é sustentado pela falta, mas pela abundância, onde a conexão não depende da aprovação dele, mas da ressonância de almas, e isso provoca. Porque o ego masculino reconhece que aquela mulher de presença íntegra não está buscando aprovação. Ela está alinhando frequência.
E quando essa frequência muda, o mundo dele muda. Não porque você o manipula, mas porque você se torna o portal vibracional que o convida para uma outra paisagem de amor. É aí que a sincronicidade aparece. Não foi por acaso que você chegou até este vídeo. Este campo está sendo preparado para uma mudança real, profunda, espiritual. E você, mulher, é a mensageira de sua própria alma. Agora, observamos uma nova camada. O arquétipo do ânimos dele encontra resistência. O ânimos, para Jung, é o masculino que reside no feminino e vice-versa. No caso dele, quando ele vê sua presença feminina autêntica, ele encontra o aspecto dele que pertence ao outro lado, ao vínculo, ao espelho. Esse encontro não é linear. Ele vem como achatamento de defesas, como hesitação, como teste. Ele examina se você está centrada quando as luzes baixam, se você segue dançando no escuro, se você guarda a reverência por você. Você talvez sinta que ele está sendo frio ou distante, mas isso pode ser o portal da expansão. Porque assim que o velho padrão do ego masculino percebe que ele está diante de algo que o ativa, ele se contrai antes de se render. E no reflexo desse retraimento, você descobre que não está reagindo à contracorrente. Você está surfando no campo vibracional. Você permanece inteira, suave, potente. E isso faz toda a diferença. Quando ele testa a sua integridade, é como se ele perguntasse: esta mulher vai me perder se eu me aproximar de verdade? E você, com sua sabedoria feminina, entende que não é sua missão segurá-lo. É sua missão permanecer em sua verdade e permitir que o universo relacional responda. A consciência relacional que você encarna gera uma atração magnética diferente, não sedução superficial, mas ressonância que não se explica. Neste momento, o vínculo começa a se reconfigurar. O campo entre vocês deixa de ser terreno de prova e se torna solo de crescimento. A sua presença íntegra convoca a individuação dele. Sim, porque uma mulher que escolhe a si mesma desperta no homem o chamado para ele escolher o seu universo interno. Jung afirmava que a individuação acontece quando os contrários se encontram em diálogo. Sombra e consciência, ânima e ânimos, ego e self. E então você sente o movimento. Ele se aproxima de novo, mas de forma diferente. Ele busca você, não com a ausência de antes, mas com uma inquietude nova, porque você já não é a mulher insegura do passado. Você é a mulher íntegra, vibracionalmente alinhada, que veio para além dos velhos padrões e está pronta para uma relação com profundidade. Mas, como todo crescimento digno, o caminho passa por um portal de vulnerabilidade autêntica. Você já reconheceu a sombra dele, você já viu o teste dele, agora vem o mistério da sua entrega consciente. Entrega que não é fusão, mas abertura em sua essência, porque a mulher que sabe que pode permanecer inteira quando ele testa, sabe também que abriu o campo para a sincronicidade, para o espelho da alma. Você aceita que ele ainda pode recuar, que o teste pode repetir-se, mas agora você o vê como parte do rito, não como fracasso. Você vê que cada recuo é um convite para você aprofundar sua presença, expandir sua frequência. Neste arco narrativo, a dor de sentir-se invisível, de carregar sozinha a relação, de doar sem reciprocidade, tudo isso se faz presente. Eu reconheço a dor que habita em você e digo, ela é legítima. Mas permita-se ver que essa dor também foi o indício de uma armadura que você vestia para se proteger. Agora, essa armadura cai. A sabedoria feminina se ergue. Você escolhe a vulnerabilidade com gravidade, não com desespero. No campo desse vínculo, a presença que magnetiza não é a ausência de medo, é a serenidade do medo sentido e observado. Você permite sentir que o ego masculino dele recua, que as defesas se levantam
e você mantém sua frequência. Você está em seu campo sagrado. A alquimia emocional acontece quando o feminino não se adapta, mas se revela. E no revelar, você transforma o campo. E então, o vínculo passa a pulsar de outro modo. Ele observa, diferente. Ele já não sente necessidade de testar com a mesma intensidade, porque seu campo já ressoa em outra frequência. A relação, que antes parecia um teste interminável, agora se torna território de crescimento conjunto. Você se torna espelho de cura para ele, não como missão, mas como presença. Agora responda no silêncio do seu coração. Você deseja mais do que presença passageira? Você deseja a ressonância de almas, a conexão vibracional que reflete quem você é? Se sim, este momento está chamando-lhe para elevar sua frequência, para receber não apenas um homem que testa, mas um homem que se revela. E agora chegamos à limiar da expansão, o momento em que o teste transforma-se em convite, que o ego masculino dele compreende, ainda que sem palavra, que ele encontrou na sua presença algo raro e sagrado. Você caminhou sozinha até aqui, através da sombra, através dos vãos da vulnerabilidade, através da frequência que não se dilui. E agora, sem pedir, você existe. E existir nessa frequência é um ímã. Nesse instante, o vínculo deixa de depender da reação dele e passa a vibrar em campo. A consciência relacional que você encarnou faz dele não apenas um parceiro, mas um co-criador desse encontro de almas. O arquétipo da amante desperta, e o feminino que você habita não é mais o que implora visibilidade, mas o que irradia presença e atrai pela ressonância. Você compreende que o teste dele não era falha da sua energia, era o limiar para que ele dar-se conta do amor consciente que ele podia entrar. E ao manter-se inteira, você não apenas sobreviveu ao teste, você o transcendeu. Porque quando a mulher escolhe a si mesma, o campo relacional muda. A sincronicidade floresce, o universo alinha-se. E agora convido-lhe a respirar, a sentir seu próprio ritmo, a reconhecer que a sua jornada não termina aqui, apenas muda de fase. Você está entrando no território da união, onde a sombra já não domina, onde o ego masculino descansa e o vínculo se torna portal. Um portal de expansão, sabedoria feminina e cura conjunta. Quando você vê o homem que testa, saiba. Ele está sendo chamado para se envolver verdadeiramente, para sair do teste e entrar no espaço da presença. E você, mulher vibracional, já não precisa provar nada. Você só precisa permanecer inteira. E ao fazer isso, o amor que sempre esteve à espera encontra-se com você. Neste ponto da jornada, o que antes parecia apenas um jogo de afastamento e aproximação revela-se como um processo arquetípico profundo, o rito de passagem do masculino ferido para o masculino desperto. Carl Jung nos ensinou que todo processo de individuação exige confronto com o que é desconhecido, e para muitos homens, a energia feminina verdadeira é esse desconhecido. Ela não é a mulher que cede para agradar, nem aquela que reage para se proteger. Ela é a mulher que observa com os olhos da alma e permanece com os pés firmes no seu templo interior. Quando ele testa você, é como se dissesse: mostre-me que existe algo além do que conheci. E quando você sustenta o seu brilho sem implorar por reconhecimento, você o confronta com a ausência do amor consciente que ele nunca soube nomear, mas sempre buscou. Essa etapa da jornada não é confortável. É onde muitas mulheres vacilam, não por fraqueza, mas por cansaço. Cansaço de repetir padrões, de esperar reciprocidade, de carregar sozinha a intensidade do vínculo. Aqui é essencial lembrar que você não está apenas respondendo a um homem. Você está respondendo a uma herança coletiva de relacionamentos desajustados, em que o feminino foi condicionado a provar seu valor pela dor.
O que você faz agora reverbera para além deste vínculo. Quando você escolhe não ceder à ansiedade, não implorar por migalhas, não fechar seu coração, você não apenas se cura, você quebra ciclos que atravessaram gerações. E esse é o verdadeiro poder da presença feminina. Não é reação, é transmutação. Nesse espaço, o mistério começa a se revelar. Você percebe que ele já não reage como antes, que há uma inquietação nele, uma espécie de despertar silencioso. Ele ainda pode hesitar, ainda pode resistir, mas algo dentro dele reconhece que você não está mais vibrando no campo da carência. E isso muda tudo. O homem, ao se deparar com a mulher que não entra na dança da validação externa, precisa escolher. Ou se eleva, ou se retira. E ambas as respostas são bênçãos, porque a sua energia já não negocia com o ego dele. Ela se comunica diretamente com a alma. E quando a alma escuta, o jogo acaba. Resta apenas o que é real. Você começa a perceber que o teste dele, no fundo, era a preparação para o seu próprio despertar. Era a lapidação do seu campo de merecimento. Era o treinamento da sua vibração para algo que vai além desse homem, além desse momento. Era o universo perguntando: você está pronta para viver um amor que te reconheça por inteiro? E agora você está. Porque agora você não precisa mais do outro para se ver. Agora você é o espelho. E esse espelho, ao invés de distorcer, revela. Não o homem ideal, mas o homem real. Aquele que, se estiver pronto, vai sentir o chamado da sua alma e escolher permanecer. E aqui você passa a dançar em um novo ritmo. Um ritmo em que não há mais urgência, nem angústia, nem espera. Há fluxo, há verdade, há espaço. Você entende que amar não é controlar, prender ou provar. Amar é permitir. Permitir que o outro revele sua essência, enquanto você se ancora na sua. Permitir que o tempo atue, que a frequência se ajuste, que o campo mostre o que é compatível. E então, nesse silêncio que magnetiza, nesse campo que acolhe, algo se alinha. E quando isso acontece, o homem não testa mais. Ele reconhece. Reconhece o templo, o espelho e a mulher que não veio para ser escolhida, mas para despertar. Neste estágio mais sutil da jornada, o feminino desperto já não busca garantias no comportamento do outro, mas encontra segurança em sua própria vibração. A mulher que compreendeu os testes do homem não como ameaças, mas como reflexos inconscientes, passa a caminhar com a leveza de quem não precisa mais carregar pesos que não são seus. Carl Jung dizia que o verdadeiro encontro só é possível entre duas almas inteiras, e essa inteireza só surge quando cada um atravessa sua própria noite escura. Você já atravessou. Você já olhou para o vazio sem fugir. Já sentiu o abandono e, ao invés de se dissolver, escolheu se tornar ainda mais presença. E é por isso que agora você pode ver. O que parecia rejeição era apenas um convite do universo para que você se tornasse visível para si mesma. Esse novo campo é onde nasce a diferenciação vibracional. Você não se conecta mais com homens que apenas desejam sua energia. Você atrai aqueles que desejam sua essência, porque o seu campo agora não se abre para qualquer frequência. Ele exige reciprocidade vibracional. O amor consciente não se constrói em cima de jogos de poder ou de atração baseada em ausência. Ele nasce da presença radical, da entrega com discernimento, da alquimia que só é possível quando dois seres escolheram se encontrar com verdade. E isso é raro, mas quando acontece, é inesquecível. O homem que sente essa presença em você pode até recuar por instinto, mas ele nunca mais será o mesmo, porque sua energia deixou uma marca, não no ego, mas na alma. Você começa a observar que não é mais afetada pelos mesmos padrões.
Aqueles velhos ciclos de homens que testam, somem, voltam, se repetem, eles perdem o efeito sobre você. Não porque desapareceram, mas porque você deixou de vibrar neles. A frequência do seu campo mudou, e nessa nova frequência, a clareza, a intuição refinada, há uma confiança que não depende de palavras. Você sente antes mesmo de ver. Você sabe antes mesmo de confirmar. E isso é liberdade. A liberdade de não se perder em promessas, de não se apegar ao potencial, de não se esquecer para caber. Porque agora você cabe em si. E nesse espaço o amor encontra morada. E mesmo que aquele homem retorne, sim, ele pode voltar. Você já não o vê com os olhos da carência, mas com a visão espiritual de quem compreendeu o ciclo. Você olha e entende. Ele me testou, porque não sabia ainda amar com consciência. E talvez agora saiba, ou talvez não. Mas isso não te tira mais do seu eixo. Porque o seu coração deixou de ser um lugar que implora para ser habitado e se tornou um santuário onde só entra quem respeita a sacralidade do vínculo. E esse é o ápice da jornada feminina, quando ela não fecha as portas por medo, mas as mantém abertas com consciência. Porque sabe que amor não é sobre urgência, é sobre frequência. E assim, você não termina o ciclo, você renasce dentro dele. Renasce como mulher que conhece a linguagem da alma, que não se confunde com testes, que reconhece arquétipos, que habita o seu silêncio como um templo. A mulher que não exige amor, emana, que não persegue, atrai, que não se adapta, revela. E neste renascimento, ela se torna o próprio portal. E o homem, se tiver coragem, atravessará esse portal com ela. Mas mesmo que ele não atravesse, ela segue, inteira, luminosa, vibrante. Porque o amor que ela procura, ela já se tornou. Há um momento na jornada de toda mulher em que ela deixa de esperar respostas externas e começa a escutar o próprio silêncio como guia. E talvez, enquanto ouvia essas palavras, você tenha sentido exatamente isso. A lembrança de quem você é antes de tentar ser o que esperavam. O teste dele, que antes parecia um castigo, agora se revela como um espelho, um reflexo da sua própria luz, pedindo para ser assumida sem medo. Carl Jung nos lembrou que só nos tornamos inteiros quando abraçamos a sombra e a deixamos dialogar com a consciência. E neste instante, você não apenas entendeu o porquê do comportamento dele, você entendeu o poder da sua presença quando está ancorada na alma. Você não está aqui para ser compreendida por aqueles que ainda não aprenderam a se olhar. Está aqui para se manter íntegra mesmo quando o outro vacila, para sustentar sua frequência mesmo quando o mundo diz para baixar o tom. O amor que você deseja não é o que implora por atenção, mas o que floresce na vibração da verdade. Você não é mulher que se dobra por medo de perder, é mulher que se expande por saber o que merece. E essa expansão é um convite silencioso para que o outro desperte ou se afaste, mas jamais para que você se perca. Esse vídeo não é sobre ele, nunca foi. É sobre o que acontece dentro de você quando alguém te testa. É sobre reconhecer a parte sua que tantas vezes aceitou menos, acreditando que era o melhor que poderia ter. Mas agora você sabe. Você não está sendo testada porque é fraca, e sim porque sua energia toca lugares no outro que ele mesmo evita. E só quem tem coragem de continuar presente diante da retração do outro é quem conhece o verdadeiro poder do amor consciente. Esse é o seu portal. Esse é o seu chamado. Então eu te pergunto, e se o teste que ele trouxe fosse o seu despertar? E se, ao invés de se retrair, você permitisse que esse momento revelasse o quão profundamente você pode se amar? Porque no final não é sobre fazer com que ele fique, é sobre descobrir que você nunca mais precisa sair de si para que alguém entre. Quando você entende isso, tudo muda. Seu campo muda,
Seu olhar muda. O amor que chega até você também muda. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, se algo dentro do seu coração se abriu ou se reconheceu, eu te convido a permanecer nesse caminho. Curta este vídeo, compartilhe com outras mulheres que também estão atravessando esses testes e escreva nos comentários. Eu escolho permanecer inteira. E se você sente que quer caminhar mais fundo nessa jornada de consciência, cura e amor verdadeiro, se inscreva neste canal. Aqui, cada palavra é um espelho, cada vídeo é um ritual, e cada passo é um retorno para si mesma, porque o amor que você procura já está te procurando também.